tudo bem com você? Vamos, nesta aula, falar sobre vozes verbais. Nossa, um tema sempre presente nas provas da Carlos Chagas. Você pode esperar ao menos uma questão específica sobre isso, pelo menos considerando as provas anteriores. Nós temos 3 vozes verbais. A voz ativa, que é aquela em que o sujeito pratica a ação, por isso nós falamos até em sujeito agente. Temos a voz passiva, em que o sujeito sofre a ação, ou seja, ele a recebe e por isso é chamado de sujeito paciente. E temos ainda a voz reflexiva, em que o sujeito, ao mesmo tempo, pratica e sofre a ação, ou pratica e a recebe, pode às vezes praticar e ser o seu destinatário. Tudo bem? Bom, então na ativa só pratica, né? Na passiva ele só sofre ou recebe e na reflexiva ele pratica e sofre, ele acaba fazendo as duas coisas. Vamos ver um exemplo aqui, alguns exemplos para a voz reflexiva. Vou começar por ela, que é, na verdade, a voz mais tranquilinha, né? Ele não se perdoa, ele não se dá perdão. Pois é, em ele não se perdoa, nós temos aqui o se servindo para refletir o sujeito ele. Então, note que ao mesmo tempo ele pratica a ação de não perdoar, no caso, não é? E aparece ali do outro lado também, como sendo aquele que não vai receber o perdão, não é verdade? A mesma coisa em ele não se dá perdão. E ele não se dá perdão, nós temos aqui ele praticando uma ação ou se negando a praticar uma ação, né? De dar o perdão a ele mesmo, tá? De novo, nós temos aí o sujeito sendo refletido naquele pronome. Tudo bem? Nesse caso, então, podemos afirmar que o verbo se encontra na voz reflexiva. O sujeito, ao mesmo tempo, aparece como executor e como alvo ou como destinatário de ação. Em eles não se perdoam, também temos uma voz reflexiva. Mas aqui nós temos dupla possibilidade, não é, de interpretação. Nós podemos entender que eles não perdoam a si mesmos, ou podemos entender que eles não perdoam um ao outro. Um ao outro, ok? Quando nós entendemos que o se equivale a si mesmos, é sinal de que o pronome é apenas reflexivo. Pronome reflexivo. Agora, quando nós entendemos que esse se equivale a um ao outro, note que existe aí uma troca de ações. Aqueles que vão praticar o ato vão também ser alvo desse ato, não é? Mas não do próprio ato praticado, e sim daquele que o outro fez. Veja só, no primeiro exemplo, a pessoa X está perdoando ou não perdoando a própria pessoa X, não é verdade? Aqui, nós temos pelo menos 2 indivíduos e podemos entender que o indivíduo X não perdoa o próprio X e o indivíduo Y não perdoa o próprio Y, ou podemos entender que um não perdoa o outro. Quando nós entendemos que um não perdoa o outro, note que ambos praticam a ação e ambos sofrem, mas não sofrem a própria ação. Existe aí uma troca, existe aí a chamada reciprocidade. E por isso o pronome agora é chamado de reflexivo recíproco, ou simplesmente pronome recíproco, tá? Tem sido mais comum as pessoas usarem somente o nome pronome recíproco. Tudo bem? Então a voz reflexiva é bem tranquilinha, não é? É bem fácil identificar. A voz passiva é aquela em que o sujeito vai sofrer a ação, ele é um sujeito paciente. Existem 2 tipos de voz passiva, a analítica e a sintética ou pronominal.
Na voz passiva analítica, normalmente nós temos dois verbos, tá? Esse é o caso mais comum. O verbo auxiliar, que sofre as flexões de tempo, modo, pessoa e número. Este verbo auxiliar costuma ser o verbo ser. Nas provas elaboradas pela Carlos Chagas, sempre é o verbo ser. Ela nunca traz outro tipo de auxiliar, também. E o verbo principal vem obrigatoriamente no particípio. O particípio é aquela forma nominal que costuma terminar em ado ou então ido. Ado ou ido. Bem, pelo menos essa é a terminação típica, né? Considerando o particípio regular. Então, amado, falado, participado, vendido, dividido, bebido, comido, são exemplos de verbos no particípio. Agora, existem aqueles que têm particípios diferentes, não é? Para o verbo pôr, é posto. Para abrir, aberto. Para escrever, escrito. Né? Então, é lógico, vai depender aí de cada caso, de cada situação, para saber qual vai ser a forma de particípio de fato. Na forma sintética ou pronominal, normalmente, nós temos apenas um verbo, o verbo principal, que vai vir conjugado em determinado tempo, modo, pessoa e número, e vai vir acompanhado de um se. Este se recebe o nome de pronome apassivador, ou então partícula apassivadora. Bom, sinal de que ele serve para apassivar o verbo, ou seja, para transformar em passivo um verbo que não estava na forma passiva. Tudo bem? Bom, vamos ver, né, como esse conhecimento pode ser cobrado na sua prova. Normalmente, aparece questão que fala sobre transposição de voz. O que vem a ser isso? É a passagem de uma voz verbal a outra, normalmente da voz ativa para a voz passiva analítica, não é? Aquela que tem a locução verbal. Considerando as provas da Carlos Chagas, é o que costuma vir. E o detetive entregou ao cliente as fotografias. Note que nós temos aqui o verbo entregar, que apresenta como sujeito o detetive. Um sujeito que pratica a ação, não é verdade? Por isso podemos falar em sujeito agente. Ele pratica a ação de entregar. E ele entrega alguma coisa, as fotografias, a alguém. No caso aqui, ao cliente. Complemento do verbo ligado a ele por meio de preposição. Tá bem? Esta oração está na voz ativa. Então, o sujeito foi executor de ação. Ele praticou o ato de entregar. Quando nós tivermos um verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto, e ele for pessoal, ou seja, ele admitir sujeito, será possível fazer a transposição para a voz passiva. Então, veja, este verbo é VTD ou VTDI? É sim, né? Ele é VTDI no caso. Ele é um verbo pessoal, ou seja, ele admitiu sujeito? Admitiu. Encontramos, inclusive, o sujeito escrito aqui, antes dele. Bom, então, dá para fazer a passagem para a voz passiva, tá bem? Passando essa frase para a voz passiva, nós vamos ficar com as fotografias foram entregues ao cliente pelo detetive. Note que agora apareceu a locução verbal. Foram entregues. Nós temos aqui por sujeito as fotografias. Um sujeito que não pratica a ação de entregar, sofre esse ato e por isso pode ser chamado de sujeito paciente, ok? O verbo vai manter a sua classificação. Então, se lá em cima ele foi um verbo transitivo direto e indireto, aqui embaixo nós vamos dar a mesma classificação para ele. A única diferença é que agora ele veio numa voz verbal diferente, a chamada voz passiva analítica. Como eu disse anteriormente,
Na passiva analítica, é comum que a gente tenha verbo auxiliar acompanhando o verbo principal. O verbo auxiliar costuma ser o verbo ser, que note, foi o que apareceu aqui, e o verbo principal precisa vir no particípio. O verbo entregar tem como particípios entregado e entregue, não é? É um verbo abundante, ele tem duas formas de particípio. Como o verbo auxiliar foi o verbo ser, nós temos que usar o particípio irregular, que é o particípio que não tem a terminação ado, no caso, tá? Então, entregue. Ao cliente ainda é o objeto indireto, ainda é o complemento do verbo, associado a ele por meio de preposição, e pelo detetive, que tem preposição também e também se associa ao verbo, é o chamado agente da passiva. E por que agente da passiva, Pri? Porque é ele que age, é ele que representa o executor da ação, aquele que pratica o ato de entregar as fotografias. Note, observando aqui, não é? Que eu chamei o verbo de transitivo direto e indireto, porém, o objeto direto não apareceu. Você notou? Nossa, é mesmo, Pri? Então tá errada essa classificação. Gente, não está errada a classificação. Na voz passiva, a função de objeto direto nunca vai aparecer. Por quê? Porque é ele, o objeto direto, que vai se transformar no sujeito paciente. Notou? As fotografias na oração em voz ativa eram o objeto direto, não é? Então, as fotografias se transformaram no sujeito paciente na nova oração. Sempre é isso que ocorre, o objeto direto vira o sujeito paciente. Tudo bem? E também podemos dizer que é sempre o sujeito da voz ativa, o chamado sujeito agente, que vai se transformar no agente da passiva. Tudo bem? Quer dizer, aquele que executava a ação na frase de cima, continua executando a ação na frase de baixo. Só que na frase de baixo, o assunto, aquilo de que nós queremos falar, é o paciente, é o sofredor da ação e não o seu executor. Ok? Uma outra coisa muito importante na hora de fazer uma transposição de voz é prestar atenção ao tempo do verbo e à quantidade de verbos também. Então, note, entregar é um verbo que aqui está no pretérito perfeito do indicativo, não é verdade? Pois então, gente, na hora de fazer a transposição para a voz passiva, nós vamos deixar o verbo auxiliar conjugado no pretérito perfeito do indicativo também. Isso a Carlos Chagas cobra demais do candidato, viu? Então, para eu dizer, por exemplo, as fotografias são entregues, para eu usar o auxiliar no presente, na frase original eu tenho que ter o verbo no presente. O detetive entrega, não é? Para eu usar aqui o auxiliar no futuro, as fotografias serão entregues, na frase original, o verbo precisa estar no futuro também. O detetive entregará, não é? As fotografias. E assim sucessivamente. Bom, vamos praticar um pouquinho então essa transposição de voz, não é? Veja só, nós lemos vários textos ontem. Primeira coisa que você vai observar é se o verbo aí é VTD ou VTDI e se ele é pessoal. Vamos ver? Bom, pessoal ele é, porque existe o sujeito nós. Quem lê, lê alguma coisa, no caso, vários textos. E nós ainda estamos dizendo quando, né? Ontem. Ontem funciona aqui como um adjunto adverbial de tempo. Maravilha, gente. Eu tive verbo VTD e verbo pessoal. Eu consigo, então, fazer a transposição para a voz passiva. Quando eu faço a transposição, eu transformo o objeto direto em sujeito paciente. Então, vários textos, ok? Se eu tenho um verbo na voz ativa, na passiva analítica eu vou ficar com 2. Eu vou acrescentar o verbo auxiliar, que é o verbo ser,
no mesmo tempo e no mesmo modo em que o verbo estava lá. Como vai ficar então? Vários textos são lidos? Não. Veja, lemos, até pode ser verbo no presente, né? Eu leio, tu lês, ele lê, nós lemos. Mas considerando o contexto, lemos usado aqui é o verbo no passado. Eu li, tu leste, ele leu, nós lemos ontem. Verbo no pretérito perfeito, então auxiliar, o verbo ser, deverá vir no pretérito perfeito. Vários textos foram lidos ontem, não é? E podemos dizer por nós, já que o executor da ação foi mencionado. Tudo bem? Então, de um verbo, nós ficamos com 2. Saímos da ativa com somente 1, na passiva sintética ficamos com 2. Agora, em a leitura irá abrir novos mundos? Vamos verificar se dá para fazer a transposição? Veja só, aqui você tem uma locução verbal, não é? Irá abrir. Note que essa locução admite sujeito, é a leitura, e também admite objeto. Sempre que você tiver uma locução verbal, classifique essa locução pelo verbo principal. Então pense assim, abrir. Quem abre, abre alguma coisa, não é? Então irá abrir, você vai chamar de verbo transitivo direto. Você vai atribuir a locução inteira à classificação do verbo principal. E realmente nós falamos, né? O que irá abrir? Novos mundos, ok? Muito bem, Pri. Bom, eu tenho um verbo que é transitivo direto, ele é pessoal, ele tem sujeito, então dá para fazer a transposição para a voz passiva. Dá, é verdade, dá. Bom, então vamos fazer. E na hora de fazer a transposição, lembre-se de que é o objeto direto que vai se transformar no sujeito paciente, não é isso? Portanto, note só, novos mundos. Novos mundos. Bem, e agora, hein? Agora nós vamos dizer novos mundos, sei lá, serão abertos? É isso? Errado. Pense comigo. Quando nós tínhamos apenas um verbo lá na voz ativa, na passiva analítica nós ficamos com 2, não é isso? Ficamos com a locução verbal. Foram lidos. Então, ó, de 1, nós fomos para 2. Então, agora, em que nós já temos 2 verbos na voz ativa, nós vamos ficar na voz passiva com 3, ok? Sempre na passiva analítica, nós vamos acrescentar um verbo, sempre. Sempre acrescentamos um. E é o verbo ser, não é? E o verbo ser deve vir exatamente no mesmo tempo, no mesmo modo, na mesma forma em que o verbo principal estava. Note, quando lemos apareceu no pretérito perfeito, nós deixamos o verbo ser no pretérito perfeito. Se agora o verbo principal, abrir, está no infinitivo, então nós vamos deixar o verbo ser no infinitivo. Nossa, Pri, mas aí vai ficar novos mundos ser abertos? Não, lógico que não. Novos mundos irão ser abertos. Veja, novos mundos irão ser abertos. Pela leitura, né? Pela leitura. Veja o que aconteceu aqui. Nós partimos de 2 verbos, não é isso? 2 verbos na voz ativa. Então, na voz passiva analítica, ficamos com 3. O verbo principal foi para o particípio, como sempre acontece quando jogamos a oração para a voz passiva analítica. O verbo ser assumiu o mesmo tempo, o mesmo modo, ou neste caso a mesma forma nominal que o verbo principal apresentava na frase original. Ele estava no infinitivo, então o verbo ser ficou no infinitivo. E o verbo auxiliar, que já existia, continua existindo, no mesmo tempo e no mesmo modo. Irá estava no futuro do presente do indicativo, então irão
no futuro do presente do indicativo. Apenas agora no plural, porque o sujeito é outro, não é? Novos mundos, um sujeito que exige o verbo no plural. Tudo bem? Muito cuidado a isso, muito cuidado então com a quantidade de verbos. Usando um momento matemático nesta aula, eu diria o seguinte: se da voz ativa para a voz passiva analítica nós sempre acrescentamos um verbo, podemos dizer que temos aqui uma PA de razão 1, não é? Uma progressão aritmética de razão 1. É sempre 1 que nós vamos somar. Se eu tiver um verbo, eu vou ficar com 2. Se eu tiver 2, eu vou ficar com 3. Se eu tiver 3, eu vou ficar com 4. Se eu tiver 500, eu vou ficar com 501. Sempre, sempre, sempre é esse raciocínio. Ok? Bem, espero então que você fique sempre muito atento aí na hora de resolver essas questões que envolvam transposição de voz. Isso aparece com frequência, tá bem? Normalmente pedindo para passar da ativa para a passiva analítica. Pode ocorrer o contrário, ele pode dar uma oração em passiva analítica e pedir para passar para a voz ativa? Claro que pode, e aí, é claro, você vai diminuir a quantidade de verbo, você vai fazer o verbo ser desaparecer, não é isso? É só fazer o caminho inverso, tá? Mas normalmente é da ativa para a passiva analítica de fato. Atenção ao tempo verbal, atenção ao sujeito da nova oração, para saber se o verbo deverá vir no singular ou no plural, tá bom? Para não errar. E claro, olho na quantidade de verbos e no tempo e no modo em que o verbo deverá apresentar. Ok? Então, um abraço e até a próxima aula.